Boa tarde, família Canção Nova. Queremos, neste momento mais que especial, desejar a você e a sua família um feliz e santo Natal. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E é este Salvador e Senhor que nós queremos celebrar junto com você e com a sua família neste programa especial Juntos Somos Mais de Natal. Queremos já acolher com muito carinho a você que está na companhia da TV Canção Nova, que você possa vivenciar conosco este tempo de graça, de celebração, de louvor, porque realmente este é o tema que queremos trabalhar com você nesta tarde. A salvação veio para todos nós, a salvação que é nosso Senhor Jesus Cristo. E acolhendo você, a sua família, desejando desde já um santo feliz Natal, quero desejar também para a Dice, que bom chegarmos a essa data mais linda, mais especial, Diz, e você sabe o quanto que eu gosto do Natal, de celebrar literalmente ela ama o Natal. É, porque realmente, viu, ainda sou casada com um Natal, então essa data realmente marca a nossa família, marca realmente esse tempo forte que estamos vivendo, celebrar o nascimento do Senhor. Que seja realmente para nós esse tempo de celebração e alegria. Feliz e Santo Natal para você e sua família também, Diz. Amém, Cris, para você também, para sua família e para toda a nossa família que acompanha hoje o nosso Juntos Somos Mais. A salvação é para todos nós e essa salvação quer nos abraçar nesta tarde. Nasce o amor. O amor que quer transformar o mundo e o nosso coração. É sobre Ele e sobre tudo isso que Ele vai realizando na nossa vida é que nós queremos conversar aqui no Juntos Somos Mais. Queremos anunciar este amor. Queremos que você viva e se encontre com este amor que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos sós, graças a Deus não estamos, né? Convidados especiais aqui no Juntos Somos Mais para partilhar a vida, para celebrar esse dia junto com a gente. Comigo aqui, conosco aqui, Padre Joaquim, sua bênção, que alegria te receber nesse dia tão especial aqui no Juntos Somos Mais. Amém, alegria estar aqui neste dia tão especial, esse dia do nascimento de Jesus, que é esta data de grande comemoração para toda a igreja, e para nós sacerdotes é um momento da graça para anunciarmos o nascimento de Cristo a todos os corações. Que bom estar aqui no Juntos Somos Mais para viver essa tarde refletindo sobre esse Natal de Jesus Cristo. Conosco também, Cleto Coelho. Boa tarde, Cleto. Que alegria te ter aqui juntinho com a gente. Mais juntamente com Jesus. Amém. Aí a gente fica forte, né? Muito forte. Nasce o menino Jesus e todas as vezes que fala de Natal, o presépio, eu fico olhando e tentando refletir os valores. Porque quando Jesus nasce, ali ele traz muitos valores que a gente precisa vivenciar. Nasce a esperança, nasce a vida, nasce o Salvador, nasce o perdão, nasce a alegria, nasce a misericórdia, a compaixão, a bondade, a humildade, a simplicidade, o amor e a paciência. Se nós, no dia a dia, a gente olhar para o nosso coração, que precisa ser essa manjedoura, e transbordar um pouquinho de cada valor no dia a dia, eu acredito que a gente pode fazer, a partir do nosso convívio ali com aqueles que estão ao redor e também no meio de uma sociedade, um mundo diferente, um mundo com um coração mais vivo. Hoje a gente se encontra diante de uma sociedade já sem coração, né? Não tem sentimento, não tem sensibilidade, é cada um olhando para si, e esse egocentrismo, individualismo, centralismo. E Jesus, ele não foi isso. Jesus, ele foi para o outro, para o próximo e para os mais necessitados. Camila Correia também aqui com a gente. Uma alegria te receber, viu, querida? Seja muito bem-vindo, se apresente a nós. Então, obrigada. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, viu? Aprender um pouquinho mais, ainda mais nesse dia tão especial. Feliz Natal, Cletinho. Sou Camila, sou missionária da Obra Lumen, moro aqui em Cachoeira Paulista. Temos uma casa de acolhimento para mulheres e mães com crianças que moram nas ruas e hoje são nossa família.
E é isso, uma alegria estar aqui com vocês. Amém. Então será momentos de partilha, você já percebeu aqui pelos nossos convidados, porque realmente nós queremos compartilhar com você essa experiência que nasce do coração de cada um de nós. Celebrar o Natal, celebrar o nascimento do Salvador, falar sobre esse tema, a salvação que veio para todos nós, o que isso representa para cada um de nós aqui em particular, mas sem dúvidas você também, com certeza, pode fazer essa partilha aí no seu lar, na sua casa, com os seus, com a sua família, celebrando o nascimento do Salvador. E a gente já começa com ele, o Padre Joaquim, porque nós queremos perguntar para o senhor, Padre, o senhor sente que essa mensagem do Natal, ela ainda alcança principalmente aqueles que mais precisam? Bom, refletir acerca do Natal, o nascimento de Jesus e deste tema específico, né, dessa manifestação de Jesus às pessoas. Me veio ao coração Lucas 2, essa manifestação do anjo anunciando o nascimento de Cristo aos pastores. Os pastores que estão ali no trabalho, naquela noite de Natal. E os anjos aparecem a eles, né? Primeiro o anjo anuncia, depois se juntam a ele uma grande multidão de anjos que dizem, né? Eis que nasceu para vós um Salvador que é Cristo Senhor, e é cantado ali aquele glória a Deus nas alturas, própria da liturgia de Natal, mas não lembramos, ou então é preciso rememorar isso, né? Esta aparição dos anjos anunciando o nascimento de Jesus aos pastores, que eram ali improváveis, estavam ali a trabalho, não são memoráveis diante da sociedade. E esse nascimento de Jesus, como o Cleto trouxe já, né, nasce também tantas virtudes e tanto amor naquela criança. Eu sempre gosto de refletir isso, né? Por que Jesus veio a nós nessa sua primeira vinda tão humilde, tão pobre, numa manjedoura, um bebê, uma criança tão frágil, que precisou ali dos cuidados da Virgem Maria e de São José, para nos manifestar esse amor simples que atrai também pela sua pobreza, necessidade e simplicidade. E os pastores, recebendo esse anúncio de toda essa manifestação da glória, a palavra de Deus, diz que eles ficaram com medo. E o anjo diz, não tenhas medo. E completando, né? Eis que nasceu para vós um Salvador que é Cristo Senhor. Terminada a manifestação do anjo, eles correm ao encontro de Jesus e lá encontram Maria, José e o menino Jesus, né? Até essa literalidade, né? O que a Bíblia diz, Maria, José e o menino Jesus. Então encontraram ali a família de Nazaré. E que nós possamos, diante dessa manifestação do Natal, também inspirados por essa manifestação de Deus no nascimento de Jesus, levar esse Cristo a essas pessoas. Temos aqui hoje a Camila da obra Lumen, né? Faz um trabalho tão bonito. Nós temos na nossa comunidade o Bom Samaritano, né? O Cleto está mais envolvido agora, eu já estive um tempo, pretendo até um tempo retornar, mas que bom poder viver o Natal também em meio aos necessitados, né? Nós temos dentro de cada família uma realidade própria para viver o Natal, mas que bom seria uma boa ação concreta, né? Estivemos ainda há pouco neste ano santo da esperança, o Papa refletiu lá em Roma, né? O jubileu dos pobres. O Papa Francisco instituiu o Dia Mundial do Pobre. Então, temos na igreja várias formas de anunciar, né? Mas pessoalmente, falo a mim também, né? Como padre, mas você pode refletir. Como você vai manifestar esse Natal a estas pessoas tão necessitadas? E sim, temos biblicamente, como igreja, muitas formas de anunciar o Natal e ele chega aos corações de pessoas com toda a força, com certeza. É tão bonito ver, né, essa pedagogia da igreja, que a todo ano nos leva, né, a essa atualização, a essa vivência, né, que nos convoca como cristãos a olhar para nós, a olhar para o outro, né? Como o padre disse, mencionou aqui o Cleto e a Camila, que faz esse trabalho com esses irmãos, né, em situações vulneráveis da nossa sociedade.
E nesse tempo de Natal, onde se fala tanto de solidariedade, de caridade, como que é para vocês, né? Como que é esse desafio que vocês enfrentam todos os dias, né? Como que é realizar essa missão? Eu estava, enquanto o padre falava, eu estava pensando nos nossos natais, né, em comunidade, porque é tão especial passar o Natal com elas, porque a gente acaba sendo família para quem não tem família, porque quando a gente fala de Natal a gente pensa o quê? Família. Mas e quem não tem família? Mais uma vez, é tão bonito a gente estar falando sobre isso no dia de Natal, porque é muito especial. E elas acabam sendo nossa família. Eu sempre digo, para quem me pergunta, olha, eu tenho uma família diferente. Eu tenho uma família de pessoas muito diferentes, distintas, mas que completam o meu coração de uma forma única. E é muito bom passar o Natal com elas, porque elas geralmente, se você for perguntar, elas nunca passaram o Natal em família, não celebram, não tem esse marco, não sabem o que é o Natal. E lá em casa elas fazem uma caminhada de 9 meses, que é uma gestação para uma nova vida. E nessa época de Natal é tão bom ver o brilho no olhar voltando, a mesa, a ceia com elas. Fico até arrepiada, porque é muito forte, né? Ouvir delas essa nova vida e ver Jesus nascendo nelas, né? Ver Jesus nelas. Então, essa época de Natal é um desafio, porque vem sentimentos nelas, né? Vem aquele misto de dor, solidão, mas ao mesmo tempo é como se estivesse ali morrendo uma mulher velha e os missionários homens que moram com os homens, um homem velho, para nascer uma vida nova. Então, é muito especial essa época de Natal. Ela está falando de pessoas que se encontravam em situação de rua, acolhidas por esse carisma Obra Lumen e tantos outros carismas que realizam esse trabalho. Ali se torna uma família, né? E, por um outro lado, eu fico pensando assim também, né? O Natal, ele é uma mistura de alegria e de dor. Exemplo bem concreto. Meu irmão, ele faleceu dia 25 de dezembro, Natal. Ele tinha 23 anos de idade, eu tinha 13, uma diferença de 10 anos. Minha mãe, a vida dela acabou. Acabando a vida dela, acabou o Natal. Porque nós conseguimos depois a viver o Natal depois de uma tristeza que mamãe superou na fé. Na fé. Mamãe não tinha mais o brilho no olhar, não tinha mais alegria, mulher de fé. Mas a morte, quando chega, ou uma perda material, ou de alguém, uma separação, enfim, causa dentro da pessoa um desespero, uma tristeza, uma depressão. Então, essa mistura Natal, alegria, comemoração. Por um outro lado também, enquanto eu escutava a Camila, ela vive um Natal hoje com pessoas que não tiveram esse costume e não tiveram nem família. Mas também eu conheço famílias que estão dentro de uma casa, mas o relacionamento é um caos, uma bagunça, uma desordem. Já não tem Natal faz muito tempo, porque o Natal, esse tempo de advento, nos convida a abrir o coração para esse Jesus que quer nascer e inaugurar um tempo novo na vida da gente. Então, muito mais que fazer as compras, preparar a árvore de Natal, colocar as bolas, preparar as comidas, as bebidas, o amigo oculto, secreto, e enfim, muito mais que isso, eu preciso olhar para a minha vida e ver como é que está esse coração. Esse coração ainda sente alguma coisa? Olhar para um filho, olhar para um irmão, olhar para um tio, para o marido, para a esposa, para um pai, para uma mãe, para um vizinho, para alguém de trabalho. Olhar e não ter mais assim misericórdia, paciência, que são os valores do presépio. Se eu faço uma revisão como essa, muda o lar, transforma o lar, volta a nascer dentro daquela casa, a partir desse coração que se abre, um tempo novo, igual você dizia, o homem velho que dá espaço para o homem novo, a mulher velha que dá espaço para a mulher nova. Então, o lar, ele precisa ser um lar verdadeiramente visitado pelo Natal, que não é só
um tempo de consumismo, de vitrines, de compras, mas verdadeiramente uma faxina geral aqui dentro. Eu vou pegar o ponto dessa palavra que você trouxe em alguns momentos. Olhar. Olhar. Perceba que o Natal também é tempo de renovar o nosso olhar. Eu queria perguntar ao Padre, porque esse tempo que estamos vivendo, ele é rico de uma espiritualidade. O Natal carrega em si isso. Padre, como que essa espiritualidade deste tempo tão forte que vivenciamos do Natal pode nos ajudar a renovar o nosso olhar acerca dos nossos irmãos e principalmente desta realidade que tanto estamos aqui falando, dos nossos irmãos que tanto carecem de um cuidado, de um olhar, de um abraço, quem sabe de uma palavra, enfim, Padre, essa espiritualidade tão rica do Natal, ela pode de fato ser ajuda para essa renovação do nosso olhar acerca do outro? Com toda certeza. Enquanto a Camila, o Cleto partilhavam esse tema, né, do Natal no coração das pessoas, me veio São Francisco de Assis, que é este Cristo que tocou novamente o chão deste mundo, né? Uma definição de Chesterton acerca de Jesus Cristo. Estando em Assis, eu tive a oportunidade de ir esse ano em Assis pela primeira vez. E lá nós temos 3 lugares importantes em Assis. O primeiro, onde está agora o túmulo de São Carlo Acutis, se chama Santa Maria Maior, que é a igreja de Nossa Senhora ali de Assis, onde era a residência do bispo, e São Francisco de Assis tirou as vestes, entregou ao pai, e o bispo cobriu com a capa que ele estava, né, significando ali que a igreja envolvia o carisma franciscano. E dali São Francisco partiu para uma região afastada do centro, onde está a Porciúncula. Porciúncula significa a pequena porção. São Francisco chamava aquele lugar a pequena porção porque era onde celebrava a missa e adorava Jesus. E ao final da vida, São Francisco, já debilitado pelas chagas, e a glória de Deus envolveu ele de tamanha forma, né? Falamos há pouco da glória que envolveu os pastores e os anjos do nascimento de Jesus, que ele ficou cego. E ele se arrastava para ir à Porciúncula, ir à missa e à adoração. E os irmãos fizeram a cela dele bem coladinho à Porciúncula. Hoje é o lugar de visitação ali na grande catedral, né, que fica envolto. Fica a Porciúncula e a cela de Francisco ali dentro. Só que tem um terceiro lugar que eu nunca tinha escutado essa realidade, que é onde o corpo dele está, que é uma colina alta e longe do lugar onde ele morreu. Por que São Francisco foi enterrado ali? Ele pediu aos irmãos, ao final da vida, ser enterrado lá, porque lá era o lugar onde matavam os prisioneiros sentenciados à morte, e ali em Assis eles diziam que era a colina do inferno, o monte do inferno. Ninguém ia ali, era um lugar maldito para a comunidade, para a cidade. E Francisco pediu: eu quero ser sepultado lá, estar entre os piores de Assis e levar paz naquele lugar. E hoje lá é o túmulo de São Francisco, a primeira igreja em volta ao túmulo, e a grande catedral do Evangelho de Pedra, onde as pessoas acorrem para visitar Assis. E aquela colina hoje é a colina do céu, é a colina onde manifesta-se Deus ao povo, né? Então a vida dos santos nos ensina como viver o Natal, e é especialmente do coração de São Francisco que nasce o presépio, né? Então essa espiritualidade de São Francisco deve nos motivar, né? Ô padre, e pegando carona, recentemente, agora também em outubro, estivemos lá também em Assis, numa peregrinação. É lindo como que a igreja vai atualizando, né, os santos, mas sempre na mesma essência. Então, aonde está o corpo de Carlo Acutis ali, foi aquela praça em frente, onde Francisco de Assis se despiu de toda a riqueza, do pai, enfim. E tá ali Carlo Acutis, né, que hoje é um jovem, um santo, que se torna uma referência para as famílias, para os pais, para as mães, que olham para os filhos e acreditam que pela intercessão de Carlo Acutis, enfim, gera uma esperança no coração de uma sociedade ao olhar para a juventude. Mas está ali Carlo Acutis, o corpo dele exposto ali para todos, de Nike, tênis Nike, calça jeans, jaquetinha assim da hora, vamos dizer, cabelinho todo jovem, mas interiormente pobre. Se deu, se doou. Tanto é que ele dá um direcionamento, né?
como viver nos dias de hoje. Na verdade, é o que a gente tenta viver na Canção Nova, que foi o direcionamento de Padre Jonas Abib. Ele diz, Carlo Acutis, rezem o rosário, façam adoração, busquem a Eucaristia, leiam a palavra e ajudem os mais necessitados. É isso que ele fazia. As 5 pedrinhas. Encarnadas na vida de São Carlo Acutis, né? Porque a hora que a gente mergulha nessa espiritualidade, que é isso que você perguntou para o padre, de meditar o rosário, é meditar a vida do Cristo, que nasceu e foi para todos. Quando você se alimenta da Eucaristia, você continua a se alimentar do corpo desse que se doou, não só derramando todo o sangue na cruz, mas quis se tornar alimento, que é o pão da vida, a Eucaristia. Ler a Bíblia é você começar a ter uma revisão de vida, como é que está o meu olhar, como é que está a minha vida, as minhas atitudes, estou grosso, estúpido, só penso em mim. Então é a vida de oração que me faz enxergar essas pessoas hoje que a gente tem uma proximidade, ali na Casa do Bom Samaritano, que são pessoas que se encontram em situação de rua, mas que nessa caminhada desde 2016, mais próximo dessas pessoas que se encontram em situação de rua, se fôssemos fazer uma pesquisa, mais de 90% dos casos das pessoas que se encontram em situação de rua é fruto de uma dor que aconteceu dentro de um seio familiar. Uma separação, uma decepção, uma frustração, uma calúnia, uma indiferença, ou perdeu algo, que às vezes a pessoa era até um empresário. Hoje você encontra nas ruas pessoas que eram professor, advogado, pessoas que tinham uma vida. Mas aconteceu algo que abalou a vida dessa pessoa, emocionalmente falando, e ela foi para as ruas. E precisa encontrar em nós esse abraço do presépio. É tão interessante que a gente vai conversando, né? E as coisas vão brotando no coração. Enquanto vocês falavam, me vinha muito assim, né? Jesus quer nos convidar, aqui no Juntos Somos Mais hoje, a vivenciar um Natal diferenciado. Não um Natal onde a gente monta um presépio, né? E põe lá menino Jesus e vai lá se recordar, né? De 2000 anos atrás, né? E cantar parabéns para o menino Jesus e reconhecer, né? Que ele nasceu numa manjedoura. Enfim, a igreja nos convida a mais, né? Claro, fazer essa referência a Nosso Senhor, reconhecer tudo isso, né? Que Jesus veio para nos salvar e Ele passou por tudo isso, né? Para a nossa salvação. Mas é muito mais que isso, né? Quando a Camila falava, ela dizia assim, essa experiência, né? De nascer, de preparar essa manjedoura do coração, né? De deixar passar o homem velho para nascer uma mulher, um homem novo, né? Essa é a proposta deste Natal. E quando vocês falavam, o padre falava dessa espiritualidade, o Cleto também mencionava essa espiritualidade precisa nos levar ao outro, né? Precisa nos fazer ir ao outro concretamente, como Francisco, né? E como Carlos Acutis e tantos outros santos que entenderam, viveram a espiritualidade, mas essa espiritualidade, ela foi desembocada, ela foi transbordada no outro. Concretamente, família, como que nós podemos fazer o Natal acontecer na vida das pessoas? Porque a gente está falando dos irmãos, mas a gente está falando também de pessoas que estão, por exemplo, no asilo, que vai passar o Natal sem a presença do seu filho. Você já imaginou um negócio desse? Nós estamos falando de crianças que estão em orfanatos, que vão passar sem a presença dos seus pais. A gente está falando de pessoas com situações de enfermidades, depressivas e tantas outras, Cleto trouxe, né? Pessoas que perderam entes queridos, que vão passar o Natal pela primeira vez sem a presença dessas pessoas. Concretamente, irmãos, vocês, né, que fazem essa experiência linda de dia a dia, como que a gente pode ajudar a nossa família que nos acompanha agora, de viver concretamente, né, o encontro de Jesus na pessoa do outro? É muito forte e me lembrou do grito de São Francisco, quando ele dizia: o amor não é amado, né? O amor nasceu, o amor se fez carne, o amor nasceu para morrer, para nos dar a salvação, mas não é amado.
E o amor, ele, como a Dirce falou, ele deságua no outro, né? É uma porta que se abre para fora, porque o amor é amar. E quando a gente entende, meu Deus, Deus se fez carne para provar da dor e transformar em amor, porque não para na dor nunca. Em Cristo, o sofrimento nunca para na dor. Ele sempre se transforma em amor, ressurreição. E com os nossos irmãos, a gente toca nessa realidade, né? A gente ama o amor que se fez carne e se faz carne naqueles que sofrem. Foi a mim mesmo que o fizeste, disse Jesus. Eu tive fome, eu tive sede. E o que é amar, se não consolar a carne de Cristo neles, né? Mas ainda mais do que isso, a gente é profundamente tocado, ressuscitado nessa experiência. Eles são uma escola de amor, né? Porque a gente aprende a amar. A partir desse amor desinteressado, eu aprendo a amar minha mãe, eu aprendo a amar a minha filha, aqueles que têm uma família, o meu esposo, porque eu entendo que eu não amo pelo que ele faz, eu amo porque o amor, ele me faz desaguar no outro, né? E é um amor desinteressado que me faz ele arder para amar e dar a vida, porque esses são sentimentos de Cristo, né? E a gente vai se configurando a esses sentimentos. Então, amemos o amor, né? Quando o Cleto trouxe a figura de São Carlo Acutis, né, tão atual, mesmo no seu corpo ali, que tem incorruptibilidade, que é uma manifestação da glória de Deus para as pessoas acreditarem, né? É impressionante que um jovem milionário, a família dele é milionária, tem todos os recursos, a casa em Assis é algo de famílias nobres, né? E por isso ele teve a graça de ser enterrado em Assis, porque era um grande devoto de São Francisco. E um homem, claro, morreu com 16 anos, mas pode dizer, né, um homem formado na espiritualidade em Deus. Ele era desapegado de tudo. Tem aquela passagem bonita da vida dele tão repetida, né? Que ele lá com um único tênis e a mãe e o pai, meu filho, não dá mais, você tem que comprar um outro sapato. E ele dizia, não pai, eu não aceito, mãe, eu não quero, porque os pobres não têm 2 sapatos. E um dia ele vai à rua, encontra lá um irmão de rua com um número dele, né? E ele entrega o sapato ao irmão, aí teve que comprar outro, né? Aí a família comprou outro. Mas ele não aceitava usufruir da sua riqueza, que seria até um direito. Ele queria e ele desejava ser pobre com os pobres aos quais ele levava Jesus, né? A consolação e o amor de Cristo que ele implantou no coração daquele indiano que era um funcionário lá da sua casa, e levando-o à escola e trazendo ele à escola, e ele falando da Eucaristia, da fé católica, se converteu. Então é uma atualização do carisma de São Francisco, São Carlo Acutis, né? E eu fico assim impressionado, os dois, São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati, que eles se voltaram para Deus sem ter uma família católica. E levaram os pais a viver a fé católica, né, com a sua santidade, muito atual para os nossos dias. Mas eu queria deixar uma mensagem deste Natal, que é a transformação de vida a partir de Cristo, né? Cleto partilhou um pouquinho da sua vida. Eu digo a vocês, até 20 anos de idade eu não tinha Natal. O meu Natal era a curtição do mundo, era festa, dentro daquilo que eu podia curtir a vida como jovem, né? E com 20 anos, quando eu sou batizado no Espírito Santo, a partir do carisma, da renovação carismática, depois Canção Nova, eu sei o que é o Natal. De me doar para o outro, de viver Natal com a minha família. Não tinha isso, não tinha nada, Cleto. Nós somos da mesma escola, porque eu só esperava da meia-noite, aí tinha os comes, a história ali, as champanhes, e eu vazava para as festas, para as baladas, e era essa a minha. Depois, quando se encontra com Deus, com o amor de Deus, que nos apresentam essa pedagogia que a igreja vive, que vai se repetindo, mas é essa repetição de amor que nos transforma, que você começa a viver verdadeiramente aquilo que nos constrói, né? Sim, eu quero usar desse momento também testemunhal, né? O Cleto falou, se cada um de nós tivéssemos tempo, infelizmente não temos. A gente pensa muito tempo, daqui a pouco já acabou. Mas que bom, meus filhos, encontrar Jesus para poder viver o Natal. Então, a partir deste Juntos Somos Mais, de todo o carisma Canção Nova, da evangelização dos meios de comunicação Canção Nova, encontrar Jesus
é o Natal, para levar esse Natal aos outros dentro da sua casa, na sua vida de trabalho, com os amigos, como tudo muda a partir do encontro com Cristo. Eu tenho aprendido recentemente uma palavra. Eu acredito que vai ao encontro de como fazer, né? Porque até mesmo a gente dentro de igreja, dentro de caminhada, né? A gente pode voltar a não ter mais sensibilidade e fazer as nossas separações. Esse eu aceito, esse eu não aceito, esse é do meu time, esse não é do meu time. Mas amor Hesed. Um dos significados de Hesed é amar o imerecido. Então, quando você olha para aquela pessoa e diz assim, eu vou amar, mas ele não merece. Isso é amor Hesed. Amar o imerecido. Porque Deus, ele nos amou não porque a gente mereça. E Deus, ele vai atrás de nós não por causa das nossas qualidades, mas por aquilo que somos, filho e filha. Então Deus, ele continua a nos amar incansavelmente, e é esse amor que vence na gente e nas pessoas. Mas se a gente não se deixar se moldar por esse amor Hesed, eu acabo que querendo viver e conviver e aceitar só aqueles que merecem a atenção. Mas eu preciso ir ao encontro daqueles que não merecem. Aí eu estou exercitando o amor Hesed, o amar o imerecido. Isso pode acontecer dentro de uma comunidade de Canção Nova, dentro da sua casa, você olhar e falar, mas esse meu marido, ele não está merecendo. Essa minha esposa não está merecendo. Os meus filhos não merecem. Os meus pais não merecem. É muita barbaridade. Eu sei que tem os limites, mas a Bíblia nos ensina vencer o mal por meio do bem. Amém. Que bonita experiência que nós estamos aqui fazendo juntos neste programa de Natal. E forte quando o Senhor dizia, Padre, resumindo, o Natal é encontrar o Cristo e levá-lo às pessoas. Porque essa experiência que aqui estamos fazendo, cada um compartilhando um pouco da sua história, o seu testemunho, mas também a sua missão, a evangelização que vai ecoando a partir da experiência pessoal de cada um, que neste Natal isso me vinha tão forte ao coração, que possa ser esse tempo de encontrar o Cristo, Ele que nasce para nos trazer Ele mesmo como Salvador, mas que isto não fique somente para nós, não pare em nós. Porque a salvação ela veio para todos. E nós também precisamos, uma vez que encontramos o Cristo, sermos instrumento também de salvação na vida dos outros. Eu sinto que esse Natal vai ser diferente. Eu sinto que esse tempo será um tempo diferente, um tempo de encontro, que nos remete também à experiência que vivemos no Carisma Canção Nova, que é levar o Cristo, o encontro pessoal com Ele, este Cristo que nasce numa manjedoura. Agora há pouco eu e o Padre Joaquim, nós estávamos rezando ali, se você acompanhou pela TV Canção Nova, a novena de Natal, e me chamava a atenção, Padre, que cada dia nós colocávamos uma figura ali, para completar o presépio. E o último que faltou foi exatamente o menino Jesus, que já completa toda a beleza do presépio. Ele nasceu, o Salvador nasceu. E que este tempo seja um tempo também de renascimento para nós, um tempo de esperança, um tempo de alegria, mas quando a Disse também dizia, um tempo de amor, porque o amor nasceu. E esse amor ele não pode ser somente com palavras, ele precisa ser com gestos. Esse amor que eu não posso esperar o outro merecer para dá-lo, porque Cristo me ensina também a amar com a vida, a amar através das atitudes concretas. É esse sentimento que me envolve, viu, Disse? Com a providência divina deste momento. Perceba, nós saímos do estúdio Santa Clara, nós estamos num lar, numa casa, numa família, num lugar também onde Jesus nasce, no coração de tantas e tantas famílias. Estamos aí já encerrando este ano onde estamos vivenciando um tempo forte de oração pelas famílias, para que Jesus nasça, Disse, no coração dessas famílias. E quantos testemunhos nós recebemos disso, né?
do nascimento de Jesus em tantos lares. E a gente se emociona e se alegra, né, com a inspiração de Deus, né? E olha que bonito, né? Essa confirmação. Esses dias o padre esteve no programa e eu achei tão lindo, porque um dos temas era falar sobre matrimônio. Ele trouxe uma relíquia pra gente, né, padre, de Santa Zélia e São Luís, confirmando. E agora a gente praticamente está encerrando o ano, né? Aqui celebrando essa salvação que chega a tantos corações num lar, né? Encerrando essa jornada linda, né? Que foi esse ano. E me vinha também, né? Esse ano jubilar, né? Que o nosso saudoso e querido Papa Francisco nos convidou a viver este ano da esperança, né? E quanta esperança está faltando no coração de tanta gente. Por isso eu quero agora, né? Já caminhando para o encerramento do nosso programa tão lindo, tão cheio de vida, tão cheio de presença de Jesus. Esse é o verdadeiro Natal que a gente quer que você viva nesta noite, quando você for reunir com a sua família. Lembra dessa nossa conversa, né? Lembra dessa inspiração que o Senhor está nos dando essa noite, esse encontro verdadeiramente com o nosso Senhor. Gostaria que vocês deixassem, né, essa mensagem de esperança para essa noite, né? Tem gente que, como a gente disse, vai viver sozinhos, né? Pode ser que aconteça, mas não vai mais porque entendeu que Jesus está aí com você. Tem gente que vai se reunir em família. Qual é a mensagem que nós, vamos deixar de esperança para essa família linda que tanto amamos? A esperança é uma espera que eu sei quem vai chegar, eu tenho essa certeza de alguém que vai chegar. Então, nós sabemos, né? Permita que nesse Natal, né? Você que está assistindo, permita que nesse Natal o menino Jesus, ele que é um amor encarnado, ele se encarne no seu coração, ele nasça no seu coração. Jesus, ele está mais perto do que nós imaginamos. E ele não te deixa só. Não sei qual é a sua realidade, mas reavive no seu coração a esperança, porque ele veio, ele vem e ele virá, tá? Eu gostaria de deixar a mensagem final refletindo sobre essa união essencial e impossível de não realizar-se, que é entre amor e caridade, né? Amar a Deus e o próximo. Então, falamos de São Francisco, São Carlos Acutis, mas poderíamos citar todos os santos que, a partir do amor a Deus, amaram o próximo. Tem uma passagem da vida de São Carlos Acutis impressionante. A sua mãe narra isso, né? A melhor biógrafa de um santo é a própria mãe, né? Então, a mãe de Carlos Acutis escreveu um livro, se não me falha a memória, O Mistério do Meu Filho, né? E ela conta ali a santidade dele e um dia ela questionou: meu filho, você já foi à missa? Precisa ir de novo, porque ele ia em 2 missas por dia ao final da vida, né? E ele virou para a mãe, e ele ia de bicicleta. Ele olhou para a mãe, pegando a bicicleta, e disse: mãe, eu preciso ir, porque a Eucaristia é o meu caminho para o céu, e só uma Eucaristia não me satisfaz. E ele tinha aprendido na catequese que pode se comungar como leigo, né, 2 vezes por dia, um período da manhã e o período da tarde. E ele não perdia tempo. E a partir disso ele ia ao encontro do outro. Ele conhecia os porteiros, as pessoas humildes, levava lanche, sabia o nome, era um turbilhão de graça. Dos 2 santos descendo a mesma coisa, São Carlos Acutis e São Pier Giorgio Frassati. Onde eles chegavam, eles traziam alegria, envolvimento, companheirismo, amor e falavam de Jesus. Eu dizia, né, o meu Natal antes de Jesus era tão triste, tão egoísta, tão fechado. Depois do encontro pessoal com Jesus, eu queria amar minha família, perdoar os meus, levar Jesus à missa, passou a ser o centro do meu Natal. Nunca foi. Era a festa, era a bebida, era os prazeres do mundo. Mentira! Podem estar te enganando, viu? Dizendo que o Natal é o prazer do mundo, como foi para mim por muitos anos. Mentira! O Natal é Cristo, o Natal é a vida nova com Jesus, né? A esperança é Jesus. A esperança é Deus. Deus é a esperança. Então, para concluir esse momento de esperança, nós precisamos ser esperança para o outro, para a pessoa, para o outro. Porque uma vida de oração, um encontro com Deus, se não me leva ao próximo, alguma coisa de errado está acontecendo. Porque a oração que eu rezo, esse amor de Deus que eu recebo, ele precisa me impulsionar para o outro. Não eu me fechar na minha pessoa ou só na minha família.
Então você pode ser um canal de esperança para o outro, mas desde que você se deixe ir ao encontro do outro, que está precisando de uma palavra, de um ombro, de um abraço, de um beijo, de coisas bem concretas. Às vezes a gente fala assim, né? Mas concretamente, as coisas concretamente estão ao seu redor, só que a gente desvia. Então a vida de oração, ela precisa nos levar ao outro. Uma vida de oração que faz eu me fechar, eu questiono. Sem o amor a Cristo não se ama o outro, né? E se eu digo que amo a Cristo, não amo o outro, não muda a minha atitude? Não é amor, não foi ainda encontro com Cristo, né? Meu Deus do Aguenta céu. coração, Dirceu. Eu só acho que tá faltando uma coisa aqui. Eu sei que não tem violão, mas depois pudesse fechar com uma canção. A capela, Camila, ó que desafio. Olha, gente, que tarde maravilhosa, né? Eu sei que é um presente de Deus para todos nós, né? É impossível a gente sair desse programa hoje, né? Se você não tinha parado para fazer uma reflexão até hoje, né? Sobre esse nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para nos transformar, né? Vem para nos tornar pessoas novas, né? Esse programa, né, o Senhor nos abençoou, o Espírito Santo nos ajudou nesse sentido. Então eu quero dizer a você, olha, não é à toa que você está acompanhando Juntos Somos Mais nessa tarde, né? Não é à toa que eu estou aqui ouvindo tudo isso que eu ouvi, né, de vocês, que vai nascendo do coração como uma inspiração para todos nós. Este é o verdadeiro Natal, né? Que nós possamos verdadeiramente assumir, né, que nós vamos celebrar nessa noite essa ceia de Natal. Faça ela ser diferente. Faça ela ser diferente não nessa noite. Faça ela ser diferente na sua vida, né? Que não seja mais um Natal, mais uma celebração apenas em reunir família e, como diz o Cleto, montar uma mesa bonita. Ou talvez, né, você diz, nem mesa bonita tem aqui em casa, a gente reúne o que tem, mas reúne, né? Reúna a sua família, sim, viva essa noite com muita alegria, mas viva ela de uma maneira bem determinada, né? Viva ela como a primeira noite de Natal da sua vida. Permita que Jesus verdadeiramente nasça no seu coração e na sua família nesta noite. Eu vou ousar em dizer, esse programa Juntos Somos Mais, especial de Natal, nos apresentou um programa de vida, para a vida toda. Amém. E nós tomamos posse disso, Cleto. E por isso, antes da Camila cantar aqui a capela para nós, olha que chique, agradecendo, eu queria pedir que o Padre trouxesse a bênção do Senhor para nós, para alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. E sem dúvidas disso, o que me vem muito forte agora, alcançar os propósitos que sairão a partir daqui. Porque realmente foi um programa de vida, Cleto. Deus falou profundamente aos nossos corações e que você possa assumir como este, o primeiro de todos os natais da sua vida. É tão bonito ver o Carisma Canção Nova resplandecer, né? Porque começamos uma conversa num pequeno roteiro e olha onde chegamos, né? Que bonito. Eu também saio daqui fortalecido. O meu Natal será diferente a partir desse programa. Muito obrigado, meus irmãos. E quero, com essa bênção antes da música com a Camila, que essa bênção te alcance espiritualmente e que este Natal seja o nascimento de Cristo em sua vida e a partir do nascimento de Cristo no seu coração, uma vida nova em relação aos outros, àqueles que precisam de você. Por intercessão da Virgem Maria, São José, do Menino Jesus, a Sagrada Família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um Santo Natal para você. Amém. Feliz Natal, família linda. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um Feliz Natal para todos vocês. Obrigada. Obrigada pela presença que edificou tanto a nossa vida, né? Deus os abençoe. Obrigada. Falamos tanto de amor, né? Vamos cantar o amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente,
Mais do que a morte, é tão forte esse amor. Amém. Essa é Camila. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente. Mais do que a morte, é tão forte esse amor.